Oi, pessoal. Como eu falei no último episódio, a gente ia continuar então algumas breves descrições do kart clássico, aquela região do Planalto de Kras, na Eslovênia e na Itália, que já apareciam no século IV a.C., e bem como trabalhos de filósofos romanos, ou gregos romanos, como Estrabão, Plínio, Políbio, Posidônio de Apameia, por exemplo. Ele fez uma descrição de um sumidouro, um local onde a água some, né? E posteriormente ela aparece, no caso a ressurgência, afirmando que o rio Timavus sumiria ou sumia entre as montanhas, fluindo de um abismo, e somente reapareceria a uma distância de 130 estádios, ou seja, muitos quilômetros depois, indo em direção ao mar. Nesse caso é o rio Reka, na Eslovênia, que entra na caverna de Scotian e vai sair então na região próxima do Ino, na Itália, no Golfo de Trieste. Na Eneida de Virgílio, as nascentes desse mesmo rio também são mencionadas, e elas são chamadas nessa obra de Mãe do Mar, né? O geógrafo romano Estrabão, além de mencionar o rio Timavus como Lugion Lacus, foi provavelmente o primeiro a mencionar o lago de Cerknica, que é um lago temporário na Eslovênia também, no kart clássico. Em relação ao comportamento das águas kársticas, que ora estão na superfície e ora estão nos subterrâneos, Aristóteles talvez tenha sido o primeiro a deduzir e descrever corretamente esse tipo de comportamento numa obra que ele escreveu em 350 a.C., chamado Meteorologia, né? E aí, pós essa evolução, né, essa antiguidade clássica, a gente tem um conhecimento produzido durante a Idade Média, ainda muito pouco desconhecido, e os fenômenos naturais desse geossistema são mencionados em diversas fontes sem a noção, contudo, de que seria o kart propriamente dito, né? A gente tem uma multiplicação de relatos fantasiosos, embora em certos casos seja possível identificar algumas tentativas de teorização. Em 1535, na Alemanha, tem a publicação de um livro dedicado totalmente a uma caverna, e em 1590, publicada a primeira teoria de espeleogênese, ou seja, de formação, de como uma caverna se formou, né? A gênese de uma caverna. E essa teoria estava relacionada às cavernas vulcânicas do Monte Etna, na Itália. Claro que não é o karst, porque é uma cavidade, é um tubo de lava, né? Mas é uma cavidade natural subterrânea, o que muitas vezes leva uma pessoa a pesquisar o karst, né? Conhecendo uma feição kárstica como uma caverna, embora essa na lava, né? No tubo de lava não seja, tá? Em 1648, Ulisses Aldrovandi empreende esforços significativos para descrever tudo ou quase tudo que pudesse ser encontrado no subterrâneo, e ele reuniu fragmentos de espeleotemas que ele encontrou em cavernas próximas a Dubrovnik, na Croácia, e em Bolonha, quando ele fez as suas pesquisas em 1582. Essa obra está digitalizada na sua íntegra pela Universidade de Bolonha, e a gente consegue acessar essas cerca de 992 páginas. É bem interessante o registro histórico. Ainda durante a Idade Média, ao longo do século XVI, nota-se o crescimento do interesse pelo kart como um sistema complexo, e por essa razão a gente costuma dizer, no caso do professor Krantz, em 2010, ele afirma que seria um início de uma karstologia, embora ainda embrionária, né? Na cartografia, a tábua de Poitinger mostrava indícios de assentamentos humanos na região do kart clássico, né? Uma espécie de turismo cultural teria surgido na região do Planalto de Kras, ainda que de forma primitiva, claro, mas por meio da caverna sagrada em 280 d.C. e na caverna de Landar por volta de 888 d.C., né? A partir de então, inúmeros viajantes passaram a ser atraídos por essas belezas naturais, especificamente da caverna de Postojna, em 1213, e da caverna de Vilenica, também na Eslovênia, em 1633, dando ainda mais publicidade à paisagem kárstica, ao karst, né?
Em 1531 existe uma descrição dos fenômenos que foram observados por um pesquisador por sua viagem pelos Balcãs, né? E um diplomata, em 1551, publica a descrição do Poliê de Cerknitsa, aquele lago de Cerknitsa. A importância do lago ela é tamanha que em diversos mapas de cartógrafos consagrados, como Lasius, Ortelius, Mercator, o lago ele é exagerado em tamanho, né, na representação de tamanha magnitude, imponência dos fenômenos, etc. O outro importante trabalho realizado pelo jesuíta Athanasius Kircher, em 1665, recebeu o nome de Mundus Subterraneus, né? E nessa obra as grandes nascentes kársticas são descritas pela presença de um grande reservatório, a hidrofilácia, que explicaria o comportamento do lago de Cerknitsa, por exemplo. Grauber, em 1781, também se interessou por essa sazonalidade, né? Época em que a água ela aparecia e a água desaparecia nesse karst. A gente percebe então que durante a época dos gregos e romanos e posteriormente na Idade Média, o estudo da geomorfologia kárstica se encontra em uma fase que a gente chamaria de pré-científica. E a quantidade de trabalho sobre o assunto aumentou significativamente no final do século XVII e início do século XVIII. Isso ocorreu principalmente devido ao fato da região do Planalto de Kras ter se tornado ainda mais popular pela descrição de viajantes, geógrafos, topógrafos, outros estudiosos, né? E essa popularização também ocorreu, em parte, pelo fato de Trieste, atualmente território italiano, era do Império Austro-Húngaro, e ele se transformou, a cidade, né, de Trieste se transformou em um porto de livre comércio em 1719, sendo aberto às nações amigas. Então, muitas vezes pesquisadores da escola de Viena teriam que passar por toda a região do Planalto de Kras até pegar o seu navio em Trieste e, por exemplo, conhecer o Velho Mundo ou outras partes do mundo. No caso, existem pesquisadores aqui, naturalistas, né, que vieram para o karst brasileiro, como Spix e o Martius, por exemplo. Eles passaram pelo karst clássico, estiveram na região de Trieste, visitaram cavernas no entorno de Trieste e depois vieram, por exemplo, ao Brasil e a Minas Gerais, né? Então, assim, a importância da região do Planalto de Kras para a karstologia, ela é ressaltada cada vez mais por diversos pesquisadores que a gente chamaria que são pioneiros no estudo da região. Aqui não cabe falar de todos, isso a gente consegue aí na literatura, nas publicações existentes, mas é interessante que então, desde Valvassor, por exemplo, em 1689, Nagel, em 1748, a gente começa a ter aí uma primeira fase de pesquisas em geomorfologia kárstica. Como eu mencionei, é interessante lembrar, né? Viena, um importante centro de pesquisas, e as terras sob o domínio do Império Austro-Húngaro deveriam ser conhecidas, né? Então, em Hohenwart, em 1830, descreve um prefácio para um guia de visitação um prefácio para um guia de visitação à caverna de Postojna, afirmando que o karst não era somente o Planalto de Kras, mas sim um tipo de relevo que se estendia da planície do Friuli à ilha grega de Cefalônia, por exemplo, né? Geógrafos e geólogos do século XIX passaram então a utilizar o termo karst, com K, com mais frequência, e o trabalho de Jovan Cvic, como nós falamos, forneceu a base científica do estudo do karst, né? Basicamente até o final da Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Austro-Húngaro. Após esse período, após 1918, as pesquisas em karstologia e geomorfologia kárstica diminuem bastante e passam por um período de estagnação, mantendo-se, nas palavras de Sweet, em 1981, serem bastante descritivas até 1950. Foi então quando a gente tem Roglic, 1974, e Krantz, 2010, afirmando que os seguidores de respeitados pesquisadores
eram poucos e não haviam produzido contribuições muito significativas, sendo essa primeira fase de pesquisas em geomorfologia kárstica rica em ideias, mas pobre, por exemplo, em análises mais reais. Na década de 1930, a gente tem o início da segunda fase das pesquisas karstológicas na região do Karst clássico, que vai até a sua trágica interrupção devido ao início da Segunda Guerra Mundial. E, felizmente, após a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas são reativadas e o desenvolvimento científico geral, pelo qual vários campos científicos passaram, acaba por beneficiar a karstologia. Foi então que constantes intercâmbios internacionais ocorreram e as observações e dados levantados em campo se multiplicaram, favorecendo o aprimoramento de alguns modelos que já existiam ou a criação de outros modelos, né? As novas descobertas do campo da química analítica, por exemplo, melhoraram os estudos de geomorfologia kárstica. Bogle, em 1960, dedicou-se às diferentes fases químicas na dissolução em profundidade do sistema kárstico, fato que acabou culminando nas suas teorias sobre a corrosão de mistura, por exemplo. Em escala mundial, Corbel, 1959, tentou compreender a dissolução dos calcários. Para ele, uma vez que o CO2 é menos solúvel em altas temperaturas, a dissolução dos calcários deveria ser maior em regiões mais frias. E, contudo, Sweeting, em 1981, lembra que o autor havia esquecido de levar em consideração o papel da vegetação e do CO2 biogênico na evolução do sistema kárstico, né? Além disso, as mais recentes pesquisas têm levado em consideração o fato de que o karst e as cavernas também se apresentam como parte importante do ciclo global do carbono, o que é outra razão pela qual tem aumentado o interesse nas pesquisas relacionadas à ventilação subterrânea e ao transporte do CO2 ao longo dos sistemas kársticos. O papel do CO2 no karst é tão importante que em 2013 ocorreu um simpósio internacional e multidisciplinar sobre o tema, né, o simpósio sobre as fronteiras, né, e o carbono no karst, né, e os trabalhos que mais se destacaram saíram impressos na revista Acta Karstológica, que é uma importante publicação internacional da Eslovênia, né, do Instituto de Pesquisas do Karst da Eslovênia, do qual tenho muito orgulho de fazer parte, e isso então foi destacado, né, em um número especial. A quantidade de carbono independe do grau de saturação da água e não depende de a água estar em equilíbrio com a rocha carbonática ou não, ou com uma outra tipo de rocha. E esse será o nosso próximo assunto no próximo episódio. Nós focaremos então um pouco dessa relação entre a presença, né, ou a quantidade de carbono no sistema para a formação das paisagens ou dos sistemas kársticos. Obrigado, gente. Se você gostou, curta, divulgue nosso trabalho. É um projeto de extensão que eu faço aqui com muita alegria, muito prazer, para tentar trazer de uma forma mais tranquila esse ramo da ciência ainda pouco trabalhado ou pouco respeitado. Um abraço a todos.